Então, nós tivemos uma primeira aula de introdução sobre o tema, né, que nos provoca a perceber que o perdão que hoje existe no mundo está cada vez mais se distanciando do perdão que está refletido na palavra de Deus. O Elias, na aula 2, introduziu também algumas visões de modelos de perdão que hoje se consolidaram na sociedade e às vezes até na igreja, e que claramente não fazem parte do perdão de Deus. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco sobre essa jornada, né, na história, né, e especialmente, né, na palavra de Deus, de como ele está manifesto, né, ao longo dos livros, né, da Bíblia. E vamos nessa jornada até a aula 10, que cobre esse tema, né? E vamos, cada aula, acrescentando uma camada nova sobre esse capítulo, né? Fazendo um gancho para a aula anterior, né, o final da aula que o Elias comentou e apresentou, é importante a gente se lembrar de o finalzinho da aula dele, porque ela dá um gancho muito importante para provocar a nossa visão do que é o perdão, né? Então, o primeiro deles é que, ao longo do tempo, se consolidou uma ideia de perdão que, na verdade, não existe perdão. Então, existe um modelo hoje no mundo que está, digamos, a gente pode nomear de graça inexistente, que significa, olha, o perdão é o seguinte, você tem que pagar tudo o que você fez, então você é perdoado. Que, na prática, é quase não ter perdão. Então, seria como se nós tivéssemos que morrer e ir ao inferno, nós cristãos, para então sermos perdoados. Bom, não há perdão nesse modelo. Depois, foi um segundo modelo, que é o modelo que a gente chamou da graça barata, né? E esse modelo, ele também hoje se manifesta de forma bem pujante na sociedade. Porque ele traz uma ideia de que a gente tem que perdoar de forma incondicional. Mas essa ideia digamos, de não ter condição alguma, porque no fundo ela tem uma ênfase terapêutica. Nós sabemos que o benefício do perdão é também nos aliviar. Mas será que este é o objetivo principal de Deus em sua jornada, em sua palavra? E nesse modelo, normalmente, a ideia de confrontação, né, do agressor, ela só faz sentido se fizer bem para a vítima. Esse é um dos modelos que existe hoje. E tem um terceiro modelo, que é o modelo da graça mínima. E esse talvez seja o modelo que mais tente as igrejas ou tente os cristãos nos dias de hoje. Ele é nomeado pelo Timothy como modelo transacional porque é como se fosse uma conta corrente. Como se nós tivéssemos uma conta corrente e as pessoas tivessem uma conta corrente. E em certo momento, quando alguém comete algo contra nós olhássemos para aquela conta e pensássemos, olha, a minha conta tem um saldo maior que a dele. Então, nesse modelo, eu estou superiormente moral a ele e, portanto, eu posso exigir dele certas condições tratativas, né? E ela pode tomar a decisão de abrir mão. Olha, eu vou te perdoar, irmão. Mas eu te perdoo porque eu estou superior a você, então eu tenho esse direito de te perdoar. Porque você me ofendeu. Quando nós olhamos, meus irmãos, o que essa jornada das 10 aulas nos provoca a pensar é que nada disso faz parte do modelo de perdão que Deus manifesta em sua palavra. E esse é um tema que, ao longo das 10 aulas, a gente espera, né, ser capaz, né, cada um dos irmãos aqui, junto com o Espírito Santo, sermos capazes de entender. Mas antes de a gente entrar, então, agora mais profundamente, qual é o modelo, então, de perdão da palavra de Deus? De onde que ele vem? De onde vem a origem da nossa compreensão dessas 5 letrinhas? Faz todo sentido a gente avançar e percorrer sua palavra. E a gente pensa, será que o perdão se originou de um formato talvez humanista, né? Talvez evolucionista, né? Porque faz sentido de alguma forma para a existência dos seres? Timothy faz essa jornada, e quando a gente vai para a história, digamos, né, do mundo, se a gente vê nessa imagem aqui, digamos, as 3 grandes civilizações da história antiga, a primeira imagenzinha se remete à civilização sumérica, mesopotâmica, né? Depois a egípcia, depois a grega, depois a romana. É muito curioso a gente notar que todas essas sociedades, e é chocante a gente perceber isso, que elas não valorizam o perdão. É muito forte que praticamente ele não existe, ou ele é desprezado, e alguma delas é apenas uma mera ideia de clemência, né? Então, se houver clemência, alguém superior pode
aplicar um perdão ou uma eliminação de culpa. Isso para nós é marcante, porque quando nós vamos para a palavra de Deus, não é assim. E a gente pode fazer uma afirmação muito forte que o conceito do perdão, na verdade, ele só existe na sociedade e na humanidade porque Deus exerceu a sua influência como Criador. Se não fosse assim, esse conceito não existiria, ou ele teria aqueles vieses mais distorcidos, como a gente viu nos slides anteriores. De cara, quando a gente vai para a palavra de Deus, na sua jornada, nós nos deparamos com esse momento marcante, né? Essa imagenzinha aqui é a imagem de Moisés no Monte Sinai, com o povo de Israel, logo após terem cruzado o Mar Vermelho. Se nós navegamos pela palavra de Deus até esse momento, Deus já havia se manifestado diversas vezes, falado diversas vezes com muitas pessoas. Mas é intrigante, porque neste momento, o que está acontecendo aqui? Deus está formando a nação de Israel. Eles acabaram de ser tirados do Egito, da escravidão, e eles não são um povo ainda. Eles não conhecem esse Deus que fez tantas coisas ao longo dessa jornada. Os milagres, cruzaram o Mar Vermelho. E esse versículo, né, Êxodo capítulo 34, 5 e 7, ele me parece bastante marcante porque Moisés então agora sobe ao monte e é nesse momento que Deus vai começar a revelar a sua lei. E esta lei que ele quer revelar para formar o povo de Israel, ao mesmo tempo que ele começa a construir a base que vai chegar até nós hoje. E é impactante porque a forma como a palavra de Deus está registrada, e lendo ela, né? Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Não deixa de punir o pecado. Nesse momento, meus irmãos, é como se está ocorrendo a apresentação formal de Deus para manifestar-se e começar a construir aquilo que vai ser toda a crença judaica e que vai chegar ao cristianismo. E Deus se apresenta como? Compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, fidelidade e que perdoa a maldade. Deus crava neste versículo a essência do perdão como sendo parte da sua própria natureza. O Deus criador que nós cremos, ele é um Deus perdoador. E que perdoa o pecado, a rebelião, a maldade. E curiosamente ele ainda fala: não deixa de punir o culpado. Isso por si só já nos provoca bastante, né? Sendo esse o Deus que nós estamos aqui para aprender sobre ele, isso por si só já carrega uma mensagem importante. O nosso Deus é um Deus perdoador. E essa ideia toda que surgiu no mundo se originou nele. Então Deus é quem dá origem ao conceito do perdão. E é ele quem introduz esse conceito no mundo, e não só pela forma como ele se declarou, mas pela forma como ele atuou do começo ao fim da sua manifestação em sua palavra. Será? E a gente entra nessa jornada para navegar ao longo desses próximos minutos, para ver como Deus foi manifestando e construindo esse conceito divino do perdão que entrou no mundo. E a gente não precisa ir muito longe. Nós iniciamos a palavra de Deus e nos primeiros capítulos essa construção já se inicia. Todos nós, irmãos, nos lembramos desse momento, né? Adão e Eva, os primeiros criados, né?
E quando nós vamos, e os irmãos podem abrir suas Bíblias, no livro do Gênesis, nós vamos ler os versículos, capítulo 2, versículos 16 a 17. E depois, nós pulamos para o capítulo 3 e lemos os versículos 6 até o 13. Vou pedir para o Elias, se puder, Elias, ler para nós. Então, Gênesis 2, 16 e 17. Depois pula para o 3, 6 ao 13. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. 6 ao 13, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nós conhecemos bem essa passagem, né, da história que Deus revela no Gênesis. E é muito interessante observar como Deus, de forma tão sábia, vai plantando a estrutura para chegarmos ao objetivo da aula de hoje, né? Porque nós acabamos de ler no capítulo 2, versículos 16 e 17. A base é que nós estamos diante de um Deus que estabelece leis e estabelece regras, né? E Deus é absolutamente claro em dizer quais são as consequências, né, de quando essas regras são, digamos, desobedecidas, né, e o pecado é praticado. Ele exige pagamento e um pagamento severo. Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem, vocês morrerão. Pena capital. Mas é intrigante ao mesmo tempo, porque se nós parássemos para pensar aqui, estamos diante de um Deus que ele é regulador, soberano, é um Deus que ele é juiz e que imputa condições absolutamente severas pela infração. Mas quando nós chegamos no ato executado no capítulo 3 de Adão e Eva, quando ambos pecam contra Deus, alguém poderia se perguntar, né? Por que eles não caíram mortos imediatamente após terem comido o fruto? Porque Deus tinha dito que eles morreriam, certo? E Deus, então, vai manifestando outros elementos e atributos do seu caráter que são fundamentais para nós nos apegarmos a Ele. Primeiro, Deus não esperou Adão e Eva irem até Ele e falarem: Senhor, eu pequei. Deus foi até eles. É curioso isso, né? A vítima, né? Deus que foi, digamos, né, aquele que foi desobedecido, né, confrontado, apesar da sua suprema demonstração de amor e cuidado, mas é Ele quem vai atrás do agressor. E quando Deus vai atrás de Adão e Eva, Ele podia ter chegado com uma atitude muito diferente, apontando em dedo: eu sei que vocês pecaram, eu vi vocês pecando, maldito vocês são, morram. Mas não aconteceu isso. Chama muito a atenção essa passagem, porque Deus pergunta quase que num formato de oferecendo oportunidade: vocês
Por que vocês se esconderam? E Deus vai provocando a reflexão de, Senhor, nós erramos. Mas é intrigante ao mesmo tempo que essa oferta de Deus, né, de reconhecimento, ela é desprezada, e a gente, nesta passagem, já viu, digamos, a ofensa do homem para com Deus, e nós vemos imediatamente a ofensa dos homens para com os homens se manifestando, porque imediatamente começa um acusando o outro, né? Adão começa acusando Eva, e ainda diz que foi Deus que deu Eva para ele, depois Eva acusando a serpente, e começa todos os conflitos de violações verticais, né, entre nós e Deus e homem, e entre os homens. Alguém poderia pensar, bom, Deus deu a chance para eles agora de se arrependerem e eles desprezaram. Adão foi ainda ousado de dizer que foi Deus que deu Eva para ele. E Deus ainda assim não os mata imediatamente. E ele poderia fazê-lo, porque ele é o Deus, Senhor de todas as coisas. E o que Deus faz? Deus cobre ele de peles, né? Estão nus. E Deus faz uma promessa que nós já sabemos o que ela significa. Ele diz que enviaria alguém nascido de mulher para pisar a cabeça da serpente. Claramente, nós sabemos que esse versículo e que essa manifestação está plantando a imagem de uma oferta de salvação e de perdão através de Jesus. Logo após o primeiro, digamos, ato de ofensa que ocorreu na história da humanidade, manifesta-se a oferta de perdão e de um Deus que é absolutamente misericordioso. Foi confrontado, foi acusado e ainda assim ofereceu tempo. Por quê? Porque Adão e Eva são expulsos do jardim, mas eles continuam tendo tempo de vida e Deus não os mata. Isso por si só já seria uma manifestação poderosa para a gente parar e continuar aprofundando sobre ela, para sentar as bases da ideia do perdão de Deus. Mas é fato que Deus é um Deus de lei, que é um Deus de consequência, que é um Deus de misericórdia e que é um Deus de oferta de perdão. No primeiro ato de transgressão, isso já foi manifesto. Mas isso não acaba aqui. Se a gente pular para outro episódio marcante, né, na jornada, né? Esqueci de passar o slide aqui. Na jornada aqui, irmãos, a gente segue para outro episódio marcante, né? Que Deus escolheu deixar registrado em sua palavra. Lá está os dois primeiros irmãos, né? Se nós vamos lá para Gênesis capítulo 4, versículos 16 até o 16, vou pedir novamente, por gentileza, ao Elias ler para nós. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod.
a leste do Éden. Novamente, irmãos, lá está um ato terrível, né? O primeiro homicídio na história da humanidade. E como Deus agiu com esse ato, né? Primeiro, Deus começou a jornada já sabendo o que estava no coração de Caim. E Deus vai até Caim e o alerta. Caim, isso não vai para uma boa direção. Se você não cuidar do seu coração, algo terrível vai acontecer. Caim despreza o alerta de Deus, mata seu irmão. E o que acontece? Caim não cai morto. Novamente. Caim não vai até Deus. Deus novamente é o que vai até Caim. E Deus começa novamente perguntando. Deus poderia chegar acusando, julgando e executando o julgamento. Mas ele não faz isso. Na verdade, Deus não só não executa a condenação e o juízo capital imediato, como ele claramente marca Caim. E alguém pode dizer, né, por que Deus marca Caim, né? E me parece que o texto dá um pouco essa dica. Caim, quando se vê diante da condenação, né, de Deus, né, do quanto Deus o reprovava, ele pensa, bom, agora não tem mais jeito, né? Quando alguém me encontrar, vai me matar. Porque olha o que eu fiz, matando meu irmão. E Deus fala, não vou deixar que isso aconteça. Eu vou deixar uma marca em você, para que ninguém tenha coragem de te matar. Porque a condenação vai ser maior ainda. E alguém pensa, por que Deus deixou essa marca em Caim? Uma forma de nós entendermos, meus irmãos, é, Deus está oferecendo a Caim tempo de misericórdia. Talvez nós tivéssemos muita dificuldade, né, diante da situação, talvez de Adão e Eva, né, ou de outras pessoas, de verem aquele ato e manifestar uma expressão de misericórdia. Mas Deus ofereceu misericórdia. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é importante notarmos uma coisa importantíssima. Deus não ofereceu perdão. Deus não perdoou Caim nesses atos. Deus ofereceu misericórdia sobre ele. E a misericórdia aqui significa tempo. Eu estou te dando tempo de tratar. Estou te dando tempo de remediar esta infração absolutamente reprovável. E a jornada segue. Quando nós seguimos, né, navegando na palavra de Deus, chegamos no episódio do dilúvio. E nesse episódio, Deus vai acrescentar mais camadas sobre a sua forma de agir. Quando vamos em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 9, o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E o Senhor disse, eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas de sua geração. Ele andava com Deus. Quando chegamos no dilúvio, agora nós vemos um contraponto, né? Porque enquanto nós vimos Adão e Eva pecando, nós vimos Caim pecando, o pecado confrontado, Deus oferecendo misericórdia. Aqui é curioso que a palavra de Deus oferece dois modelos. E aqui aparece o contraponto já manifesto. O primeiro é, Deus decretou que vai simplesmente exercer o momento da condenação sobre uma fração gigantesca de pessoas. Por quê? Porque a misericórdia de Deus tem limite.
e ela chega a um limite em que a chamada à prestação de contas vai acontecer. E é curioso que isso acontece por uma fração monumental, mas existem uma família que vai ser salva. E a palavra de Deus diz, por quê? Porque Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, porque ele era um justo e íntegro na sua geração. Alguém pudesse pensar que não, Noé era um homem absolutamente livre, né, do pecado original. Sabemos que essa não é uma interpretação adequada aos olhos da palavra de Deus. Mas é fato de que Noé executava algo, e este algo estava aprovado por Deus a ponto de você será salvo. Claramente, Deus acrescenta mais uma visão. Existe um caminho de pecado e oferta de misericórdia, e nós não temos, talvez, tanta clareza, né, sobre o fim da vida de Caim. Mas nesse momento, no dilúvio, Deus revela um fim para aqueles que são efetivamente perdoados por eles. E que ele nomeia como íntegros e justos diante dele. Que é o perdão efetivo. Quando chega a hora da condenação, exerce esse perdão efetivo. E a palavra de Deus segue construindo essa visão. E quando nós avançamos nessa jornada, chegamos lá na frente, passando muitos capítulos, né, lá no livro de Levíticos, diante deste momento, o povo de Israel já havia sido estabelecido na terra, está nessa jornada de conquistar a terra, e Deus cria o tabernáculo, que é esta imagem que nós estamos vendo. E o tabernáculo, meus irmãos, os irmãos devem se lembrar, era um lugar central na vida e na experiência do povo de Israel. Por quê? Porque era naquele local onde acontecia um ato absolutamente simbólico e necessário para a experiência do povo de Israel. Se a gente avança então, abrindo lá em Levíticos capítulo 4, dentro dos versículos 20, e esses versículos eles vão repetindo os mesmos princípios. O que está escrito no versículo 20? E fará com este novilho como se faz com o novilho da oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por ele e serão perdoados. Versículo 26. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará expiação pelo pecado do líder e o seu pecado será perdoado. Versículo 31. Removerá toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por este homem e seu pecado será perdoado. O que acontece no tabernáculo, meus irmãos, é o local oficial de sacrifício para perdão dos pecados. Muitas vezes quando eu me pego refletindo, né, ou tentando imaginar a experiência, né, do povo de Israel, e uma vez eu já imaginei se nós como igreja, um dia, ousássemos replicar o que acontecia recorrentemente no tabernáculo. Tente imaginar os irmãos, nós reunidos aqui em um certo domingo, e de repente em um momento específico, vai entrar uma pessoa com uma ovelhinha, e ela vai ser sacrificada aqui na frente. É uma imagem muito forte, meus irmãos, muito forte. E o incrível é que neste momento da palavra de Deus, a lei sendo revelada ao povo de Israel, Deus acrescenta mais um pilar fundamental dessa jornada, que é o pilar de o pecado, ele exige um pagamento e um pagamento terrível. Mas o perdão pode ser alcançado por um conceito fundamental, que é o conceito de alguém paga por nós. Para o povo de Israel, este pagamento ele era manifesto simbolicamente, como nós sabemos, pelos animais. E uma imagem muito forte.
Eu mesmo teria dificuldade de presenciar um sacrifício tal como ocorria recorrentemente no tabernáculo. Mas é pujante, meus irmãos, entender que neste momento, quando Deus termina de revelar sua palavra, ele consolida a ideia de que o seu perdão, ele pode ser alcançado por alguém pagar por nós. Nessa época, então, os animais estão tomando esse lugar. E nós sabemos a quem esses animais estão apontando. E se nós seguimos, meus irmãos, nossa jornada, nós vamos ver isso poderosamente ao longo de todo. Esse sistema que se consolida na lei, revelada a Moisés, na formação do povo de Israel, vai se consolidar. Quando chega a substituição do tabernáculo pelo templo, na oração de Salomão, é muito forte a imagem de que aquele local é um local em que os sacrifícios são realizados para perdão dos pecados. Os salmos, e muitos deles, vão declarar essa ideia de forma pujante. E quando nós vamos para os profetas, então, gabarita. Todos os profetas vão claramente fazer alertas e chamados ao arrependimento para então perdão. De tal maneira, meus irmãos, que se nós paramos aqui e tentamos entender a revelação de Deus no Antigo Testamento, a gente é capaz de chegar na ideia central de qual que é o modelo, então, de perdão de Deus manifesto em sua palavra. E esse modelo, que o Timothy vai nomear, não sei se é o Timothy ou se é de algum outro teólogo ou pastor, que é o modelo da graça custosa. Nesse modelo, o perdão está inserido de algo que nós podemos chamar de o sistema de justiça de Deus. Deus tem um sistema de justiça, esse é um tema que nós vamos aprofundar na próxima aula, mas quando nós olhamos essa jornada até agora no Antigo Testamento, esse sistema está claramente definido. Deus define as leis. E Deus define que a desobediência exige consequência e exige pagamento. Se nós paramos para refletir aqui, meus irmãos, o conceito de perdão de Deus não implica em desaparecer com a ofensa. No sentido de, faz de conta como se ela não existiu e nada precisa ser pago em relação a isso. Deus manifestou um sistema em que toda ofensa, ela exige um pagamento, sim, ponto final. Mas ao mesmo tempo, nesse sistema, Deus está oferecendo tempo de tratativa de misericórdia. Ele não exige, ou ele não executa o julgamento de forma imediata, mas ao mesmo tempo é um sistema de oferta condicional. Ele é condicional. Alguém tem que pagar. E se essa condição é atendida, ocorre a graça da substituição, que alguém pagou por nós. E quando este pagamento é executado, o que acontece? Temos o perdão absoluto. Esta jornada nos permite entender isso. Se nós paramos um pouco aqui para refletir sobre isso, quando nós estamos diante da ofensa, primeiramente nós precisamos entender que esta tratativa, como Deus está tratando a minha ofensa com Ele. Porque nós, antes de sermos alguém ofendido, somos alguém absolutamente ofensor. E como é que Deus está agindo com nós quando nós ofendemos a Ele? Pois com esse sistema. E nós que cremos em Jesus, desfrutamos do perdão absoluto de Deus. Por mais que ao longo de nossa vida façamos centenas de milhares de pecados, Deus exerce o perdão absoluto sobre nós. Este é o modelo da graça de Deus. O modelo que existe graça, existe perdão, mas ela custa. E não custa barato. Mas nós chegamos até aqui só no Antigo Testamento. Quando nós avançamos no Antigo Testamento, quando avançamos para o Novo Testamento, esse sistema ele vai tomar a força máxima. Porque no Novo Testamento que vemos a revelação completa. Até agora, no Antigo Testamento, nós vemos animais que por si só já são uma figura muito forte
sendo sacrificados por nossas ofensas para com Deus, ou por nossas ofensas para com o nosso próximo, mas no Novo Testamento ele se revela de forma completa. E é no Novo Testamento que este princípio, né, a ideia de que nosso lugar de ofensor foi substituído por alguém, ele se transforma de forma absolutamente clara, né, cristalina. E esta é a figura central de Jesus, né? É curioso que quando nós iniciamos a leitura dos evangelhos, né, nós vemos Deus falando: envio o meu filho para perdão. E o evangelho termina com Cristo fazendo a sua obra para o perdão. De tal forma que quando nós pensamos em nosso Senhor Jesus, o cerne da sua obra é o cerne do perdão, sem o qual todo mundo no Antigo Testamento estaria condenado, todos nós e os que virão. E Jesus vem para fazer essa substituição perfeita. Curiosamente, não só por nós, porque nós sabemos que o sacrifício do Antigo Testamento não tinha o poder de perdoar, mas ele tinha o poder de apontar para aquele que sim poderia pagar, e crendo naquela oferta, naquela declaração de Deus, seria salvo. Jesus vai executar essa substituição de forma absoluta para perdoar todos do passado, nós hoje no presente e no futuro. E nós chegamos nessa imagem, né? Essa imagem, né, é uma imagem que combina com esse versículo, né? Lá está Jesus cravado na cruz, né? A mão com aqueles cravos romanos, que não são um preguinho, né? É mais uma barra de ferro, pontiaguda. E se nós vamos para esse versículo, a imagem conversa muito, né? E Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nesse momento, quando Jesus está na cruz, e o versículo que a gente tenta imaginar, né, o que foi aquele ato, né? Jesus está com toda a nossa culpa, com toda a exigência de Deus, de que os nossos atos precisam ser pagos. Jesus coloca todos eles sobre o seu corpo, e ele é pregado na cruz, porque lá ele vai pagar por todos eles, e lá ele vai vencer. Essa imagem é absolutamente poderosa. Jesus substituindo a gente. Porque o pecado precisa ser pago. Porque a ofensa precisa ser paga diante do Deus justo que nós cremos. E é curioso que não para aí. Porque Jesus e o Senhor, sabendo de como nós somos seres corrompidos pelo pecado, Ele sabe que nós temos a facilidade de nos esquecermos disso. Nos esquecemos da nossa posição de ofensores diante dele. Então, Ele estabelece uma ordenança. São poucas. 2, e essa é uma delas, das quais Ele nos manda nos reunirmos recorrentemente para compartilharmos o pão e o cálice, né, do vinho, do suco de uva. Por quê? Para nós não nos esquecermos da nossa permanente relação de ofensores diante de um Deus santo. Todos os domingos, primeiros domingos, nós temos esse momento, né, que nós paramos e estamos conclamados de forma formal por Deus, de pararmos e reconhecermos nossa posição de ofensores diante de um Deus que é santo, para nós não deixarmos de tratar nossos pecados e nos lembrarmos de que Ele pagou por nós, num modelo de graça
que é uma graça bastante custosa. De tal maneira, meus irmãos, que quando olhamos para o Senhor Jesus e a sua obra, a gente se vê diante do Senhor Jesus que ele é a expressão máxima desse modelo de perdão de Deus. O modelo da graça custosa, né? Porque até agora nós poderíamos talvez estar pensando, né, nessa jornada de revelação de Deus, né, do princípio de como é o conceito de Deus em sua palavra, sempre de uma dimensão que nos é favorável, né? Uma dimensão de nós, ofensores, diante daquele que é o ofendido. Esse tema vai ser desenvolvido com mais profundidade nas próximas aulas também. Mas é impossível nós não observarmos o exemplo de Jesus na cruz. Nós acabamos de ver Jesus na cruz resolvendo nosso problema de forma vertical. Mas Jesus na cruz talvez seja o ato mais extremo que qualquer ser humano já experimentou e vivenciou. E esse versículo diz bastante sobre isso. Lá está Jesus na cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E então dividiram as roupas dele, tirando sorte. É fato, meus irmãos, que nós podemos passar por muitas experiências horríveis de uma posição diferente. Nós sermos os ofendidos e alguém ser o nosso ofensor. E a gente não pode entrar no mérito aqui das experiências, né? E tentar, de forma racional, começar a pesar, né? Como cristãos. Mas é pujante olhar o exemplo de Jesus. Porque Jesus está pregado na cruz, da forma mais vexatória possível, publicamente, dolorosamente, de forma absolutamente mentirosa, injusta, ofensiva. Ele vai se permitir ser assassinado, e acho que essa é a palavra correta, né? E nenhuma pessoa no planeta vai experimentar, por mais hedionda que possa ser a sua tragédia, o que Jesus experimentou na cruz. Porque além de toda esta imagem dele cravado na cruz, humilhado, ele tinha o poder de dizer não. Mas ele não usou esse poder. Ele tinha todo o poder de falar, chega. Ou ele tinha todo o poder de dizer, Pai, eu cumpri com o nosso plano. Mas esses eu quero um castigo especial. Porque eles não só participaram do plano que o Senhor tinha e que nós tínhamos, mas eles fizeram de uma forma absolutamente cruel. Cruel. E o texto diz que Jesus intercede, ora por seus acusadores, por seus executores. E a palavra faz questão de dizer que enquanto ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles estão ali zombando das roupas de Jesus. Com nenhum reconhecimento, talvez, do choque que seria aquela frase, né? Eu estou acabando com essa pessoa e ela está intervindo por mim. Isso sequer toca o coração deles, porque eles continuam ainda fazendo piada das roupas de Jesus. Mas nesse momento, meus irmãos, Jesus não vai dizer de forma teórica. Jesus não está estabelecendo de uma forma teórica, ou apenas teológica, ou de forma escrita, né, como serão os evangelhos, aquilo que ele fez, aquilo que ele espera, mas ele faz. E ele na cruz, com a maior ofensa possível que algum ser humano possa sofrer, ele fala, Pai,
perdoa-lhes. E Jesus fala isso, por quê? Porque ele está dizendo que eu, homem agora, estou estendendo o meu perdão sobre eles. Não é o Jesus Deus, é o Jesus homem. Porque Jesus, neste momento, está absolutamente cheio do nosso pecado. E ele agora olha para a dimensão horizontal, né? E fala, Pai, perdoa-lhes. Ele está tratando as duas dimensões de forma factual. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer revelar em sua palavra. Guardem essa ideia, meus irmãos, porque essa ideia vai ser consolidada ao longo das próximas aulas. Convergindo para nós fecharmos, irmãos. C.S. Lewis escreveu uma frase que Timothy escreveu em seu livro e que particularmente me provocou muito, né? Nós cristãos, né? O significado do perdão para nós, ser cristão significa perdoar o indesculpável. Porque Deus perdoou o indesculpável em você, em nós. Porque muitas vezes nós também confundimos a ideia de que eu fiz isso errado, mas dá para desculpar porque tinha fatores, né? Fatores que me levaram a isso, né? Então, na verdade eu não sou imputável por isso. Por tudo que nós vimos até agora, nessa jornada da palavra, nessa breve passagem, nesse estudo, nós não temos essa condição de sermos desculpáveis. Nós não estamos numa condição de nos imaginarmos alguém que Deus vai entregar a sua desculpa ou vai nos desculpar pelos nossos atos. Não. Nós somos absolutamente imputáveis. Mas Deus perdoou o que é absolutamente imputável sobre nós e indesculpável. E essa é a nossa vivência como cristão todos os dias. Ou deve ser a minha vivência como cristão todos os dias. Porque na minha relação com o Senhor, eu não tenho como me desculpar. Eu não tenho como passar pano. Eu não tenho como ocultar. Mas Deus me perdoou por Jesus. E esse é o chamado de Deus. Ou essa é a provocação para nós refletirmos hoje e ao longo das próximas aulas. Muitas vezes nós vamos estar diante de situações em que nós somos os ofendidos. Algumas vezes podem até ser situações que efetivamente são desculpáveis na nossa relação humana. Ou pode ser indesculpável. E o indesculpável é bem mais difícil, né? Aquele ato de ofensa absolutamente vazio de qualquer sentido. Mas é assim nossa relação com Deus. E o cristão, nós como cristãos, precisamos deixar isso claramente marcado em nossas mentes. E a pergunta que fica é, novamente, para nós continuarmos refletindo nas próximas aulas. Quanto isso tudo nos vincula, né? Quanto isso tudo que nós vimos implica para nós, da forma como Deus é e os seus próprios sistemas, os seus próprios princípios. E nós terminamos com um versículo, que para mim, pessoalmente, foi checkmate. Efésios capítulo 5, versículo 1, não deixa dúvidas para nós como cristãos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós estamos, acho que começando por mim, o Eduardo está absolutamente conclamado, mais do que isso, né? Ordenado por Deus a copiá-lo.
e ser capaz, de fato, de ser mais como Jesus. E nessa jornada, ser capaz de perdoar aquelas coisas que nós temos muita dificuldade de perdoar. E que eu tenho muita dificuldade de perdoar. Mas esse é o chamado do nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vou pedir ao Elias que olhe, por favor. Som. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este encontro, ó Deus, neste domingo de manhã. Logo pela manhã, podemos ter essa oportunidade de aprendermos a Tua Palavra, podermos entender mais a respeito do perdão, algo fundamental para nós cristãos, para vivermos aqui neste mundo, ao qual seremos afetados de muitas formas, de muitas maneiras, ó Deus. E seremos, ó Deus, instigados a perdoar, ó Deus. E a Tua Palavra nessa manhã veio nos orientar mais uma vez a respeito disso. Que saiamos daqui, ó Deus, sabendo da importância que é o perdão para a vivência cristã. Ó Deus, não nos deixe negligenciar esse aspecto da nossa vida, ó Pai, com Deus. E que o Senhor nos use para perdoar qualquer situação que seja, que não possamos acumular isso em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor ajude o pregador, o instrutor da Tua Palavra, que ele receba mais e mais da Tua presença, do Teu poder do Espírito Santo, e que no próximo domingo ele possa falar a respeito disso, e que possamos também ouvir a Tua Palavra e sair daqui cheios de Ti, da Tua presença e do Teu amor. Te louvamos mais uma vez por este momento e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, amém, irmãos.